Glória a Deus, glória a Jesus, louvado, engrandecido e exaltado seja o nosso Mestre. Quero desde já cumprimentar mais uma vez pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do nosso Mestre, a você que neste momento, mais uma vez disponibiliza o precioso tempo da sua vida. Nós sabemos que a nossa vida é curta, a nossa vida é passageira, e nós temos que ocupá-lo com aquilo que realmente importa, com aquilo que realmente vale a pena, com aquilo que realmente nos traz edificação espiritual, sabedoria e conhecimento de Deus. Porque a vontade de Deus, a vontade do nosso Mestre é que nós, os teus servos, os chamados, os escolhidos, os elegidos, ocupem o seu tempo em buscar a sua presença, em conhecer Ele e ser conhecido por Ele. Então desde já agradeço aí a sua presença juntamente conosco, você que já se inscreveu no canal, pregando Jesus, o Salvador, você que neste momento aí está passando e procurando aí algo da parte de Deus, nos encontrou aí para falar a respeito dos mistérios e da misericórdia de Deus. Você amigo, você familiar, você irmão, você varão, você varoa, que Deus te abençoe, que Deus te enriqueça, não aquele enriquecimento que as pessoas já pensam na parte financeira, não o enriquecimento de sabedoria, de graça, de conhecimento e de entendimento, porque esse realmente nos importa, este realmente nos dá salvação. Então, louvo a Deus por este momento, por esta hora. Passou-se mais esta semana, nos encontramos aqui porque o Senhor nos reservou este momento, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, nos livrou, nos deu saúde, porque a própria palavra de Deus nos fala em João capítulo 15, versículo 5, que sem Deus, sem Jesus, nós nada podemos fazer. Quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Mestre, a graça e a paz do nosso Redentor, a graça e a paz daquele que é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, Que Deus continue bradando sobre este momento, sobre esta hora, sobre este canal, que possa alcançar muitas vidas e muitas almas. Hoje, pela graça de Deus, nós temos uma palavra aí maravilhosa da parte do Senhor, nosso Redentor e nosso Mestre, para compartilhar com cada um de vocês. Desde já eu peço a você, que pegue a sua Bíblia, para testificar juntamente conosco naquilo que está escrito, naquilo que foi deixado pelo nosso Mestre, inspirando os teus servos através do Espírito Santo, para que deixássemos escritas as Sagradas Escrituras, para que nos conduzisse até o reino dos céus. Porque a palavra de Deus em João 5,39 nos fala que para que nós examinemos as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então eu engrandeço a Deus por este momento, por ter me estimulado, por ter me alcançado, aberto os meus olhos para examinar as Escrituras, e a você também neste momento. Então pegue a sua Bíblia, vamos meditar para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Evangelho de Cristo, segundo escreveu nosso irmão Lucas, capítulo 17, do versículo 11 em diante. A palavra de Deus, através do teu servo, nos relata da seguinte forma: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram uma voz dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salva. Veja só, caro ouvinte da palavra de Deus, nossos irmãos, você que está inscrito neste canal, varão e varão. Uma palavra importantíssima da parte de Deus para a edificação dos nossos pensamentos, para a edificação do nosso conhecimento, trazendo sobre nós aquela palavra que muitas das vezes fica esquecida: gratidão. A palavra de Deus nos relata que, acontecendo Jesus Cristo,
indo a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. O nosso Senhor Jesus Cristo, indo para Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Samaria era uma cidade a qual se encontravam ali pessoas que não comunicavam-se com os judeus. Eles tinham uma rixa, eles tinham ali uma falta de comunhão, eles não se entendiam entre eles, era um povo estrangeiro, E os judeus, o povo escolhido, o povo elegido por Deus. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, aquele que não faz acepção de pessoas, passando ali pelo meio de Samaria, saiu-lhe ao encontro dele 10 leprosos que pararam de longe. A lepra, para você que ainda não sabe, a lepra é uma doença, que ela transmite para outras pessoas através do toque. É algo que uma pessoa leprosa naquele tempo era uma pessoa que ela tinha que ficar separada, ela tinha que ficar isolada, para que não tivesse comunhão ali com outras pessoas, para que não propagasse ali aquela enfermidade, aquele mal. E eles pararam ao longe porque eles sabiam que eles não podiam chegar muito perto, que eles não podiam tocar nas pessoas. E aqueles 10 leprosos ali, os quais saíram ao encontro de Cristo, parando ao longe, levantaram a sua voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles levantaram a sua voz ali, os 10, pedindo, clamando misericórdia para o nosso Senhor. Não sabemos nós quanto tempo aqueles homens padeciam, desta lepra, dessa enfermidade, o Senhor sabe. Mas nós sabemos que a luta deles era difícil, a luta deles era árdua. Pessoas que tinham que ficar isoladas, que não podiam estar juntamente com as outras, porque eram pessoas enfermas, pessoas doentes, Aí, eles parando ao longe, clamaram a Jesus Cristo, aquele que é o médico dos médicos: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles pararam de longe. E o mestre, ouvindo a voz dele, olhando para eles e se compadecendo de íntima compaixão, lhe deu uma ordem: olha, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Os sacerdotes, no passado, eram aqueles que ofereciam dons e sacrifícios a Deus pelo povo. Quando você padecia de uma enfermidade, ou quando você cometia um pecado, você comparecia até o sacerdote, para que o sacerdote oferecesse sacrifícios e dons a Deus por aquela pessoa, E o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem a eles para que eles fossem até os sacerdotes. E eles creram ali na palavra do mestre, eles creram na palavra de Cristo e foram. Pegaram ali o seu caminho e foram até os sacerdotes. E a palavra de Deus nos fala que aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, ficaram sãos, ficaram sarados. Já não tinham mais aquela lepra, já não tinham mais aquela enfermidade, eles já podiam estar juntamente com os outros novamente. Foram restituídos ali daquele mal que se encontrava sobre os seus corpos. E um deles, a palavra de Deus fala que foram 10 aqueles que chegaram até Cristo. 10 aqueles que vieram pedir misericórdia. 10 aqueles que vieram pedir por salvação, para que fossem limpos da sua lepra. Só que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu a seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano, este era um estrangeiro. E a palavra de Deus aqui nos relatando que eram 10, mas somente um voltou, dando glória a Deus, engrandecendo a Deus, se prostrou aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E era um estrangeiro. E o próprio Senhor Jesus Cristo respondendo disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Veja só a ingratidão daqueles outros 9. Quando eles olharam para si, quando eles olharam para ele e viram que estavam limpos, que estavam sarados, que estavam curados, que já não tinham mais aquela lepra, que já não tinham mais aquela enfermidade, aquele impedimento que fazia com que eles não pudessem estar no meio dos outros, seguiram o seu caminho. Nem se lembraram de agradecer o mestre que lhes deu uma ordem: vai e apresenta-te diante dos sacerdotes. E eles foram e ficaram limpos. Mas somente um
voltou para dar glória a Deus. Somente um voltou para engrandecer, para se prostrar diante dos pés de Jesus Cristo e dar glória a Deus pelo milagre, pela graça, pela bênção alcançada e concedida. E ele era um estrangeiro, ele era um samaritano, era uma pessoa ali que não estava ali ligada à comunidade de Israel. Aí o Senhor Jesus Cristo disse, não foram 10 os limpos, aonde estão os outros 9? Só voltou este estrangeiro, este samaritano. E disse para aquele que voltou para agradecer, aquele que usou de gratidão, vai, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Nós vemos aqui, irmãos, um exemplo de ingratidão de 9 e de gratidão de 1. Só que aquele que foi grato, aquele que glorificou, que engrandeceu, que exaltou o nome santo de Cristo, recebeu as palavras de Cristo, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aqueles que foram ingratos, que não voltaram para agradecer, nós não sabemos o que aconteceu com eles adiante, mas a ingratidão é algo que tem pairado sobre a vida de muitas pessoas, não somente no passado, mas também nos dias de hoje. As pessoas pedem, as pessoas clamam, as pessoas falam, as pessoas murmuram e reclamam, e muitas das vezes são libertas, salvas, recebem livramentos, mas não voltam para agradecer a Cristo, mas não vão até Cristo para agradecer a misericórdia, a bênção, o livramento alcançado. A pessoa sofre um acidente, não morre, fica no hospital muitas das vezes, recebe um livramento, é restituída a sua saúde, mas não vai à presença de Deus para agradecê-lo. A pessoa recebe uma facada, ou é baleada por um tiro, ou estava com um câncer, ou estava com HIV, ou estava com uma tuberculose, e recebe ali a sua cura, é restituída daquela enfermidade, mas não vai até os pés do Senhor para agradecer. E muitas das vezes, irmãos, é o que acontece. As pessoas têm usado de muita ingratidão, não somente no passado, mas nos dias de hoje. A palavra de Deus nos fala em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, para que em tudo nós demos graças. Em todo momento nós viemos a dar graças a Deus, não somente na bonança, mas também na dificuldade, não somente na sanidade, mas também na enfermidade, Porque tudo aquilo que nós passamos, as provações, as lutas, as provas que nós passamos, são permissão do nosso Deus para a edificação e aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento da igreja. Quando tudo vai bem, glória a Deus e aleluia, mas quando as coisas já não vão mais bem, quando nós somos provados, nós já não agradecemos mais, nós usamos o de ingratidão. Quando está sol, está muito sol, esse sol está muito quente, está me derretendo. Quando está chuva, é muita chuva, chuva demais, a minha rua está cheia. Quando está frio, é frio demais. Quando está calor, é calor demais, Então as pessoas são muito ingratas, as pessoas não sabem agradecer, as pessoas não dão glória a Deus, mas ainda há um resto, ainda há um pouquinho de pessoas que lembram-se de agradecer, há um pouquinho ainda de pessoas que quando passam por dificuldade, por tribulação, por enfermidade, vêm agradecer a Jesus Cristo. E quando esta pessoa agradece, quando esta pessoa permanece, quando essa pessoa reconhece que foi as mãos de Deus que o fez tal milagre, aí a palavra de Jesus Cristo também vale para ela: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Mas muitos têm usado de ingratidão, infelizmente. Quando aquela mulher que foi apanhada no próprio ato ali adulterando, e foi levada pelos escribas e fariseus até Cristo, e eles disseram ali para ele que ela tinha sido pega naquele próprio ato, e a lei de Moisés dizia para que fosse apedrejada. Mas Jesus Cristo, fazendo transição da lei para a graça, abolindo o Velho Testamento e trazendo o Novo, pregando o amor, pregando a salvação, pregando aquilo que nós queremos para nós, nós façamos para o nosso próximo, pregando aquilo que nós não queremos para nós, que nós não façamos para o nosso próximo, disse: aquele dentre vós que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Foi-se saindo um a um, até o momento em que ficou só Jesus e a mulher. E o Senhor Jesus Cristo disse para ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela falou: Senhor, não ficou nenhum, todos se foram. Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno, eu também tenho misericórdia de ti, mas vai e não peques mais. Foi um alerta que Cristo disse para ela, para que ela fosse, porque ela foi liberta.
Ela foi livre, ela recebeu um grande livramento, mas Cristo disse para ela: vai e não peques mais. Muitas das vezes a pessoa recebe ali um livramento, recebe uma cura, recebe uma libertação, recebe uma bênção e não agradece a Deus, não glorifica o nome de Deus, não se prostra diante de Deus e volta para os seus atos pecaminosos, volta a fazer aquilo que não é da parte de Deus, volta a tocar aquilo que é imundo, volta a fazer aquilo que o Senhor reprova, continua pecando e o mal que vem sobre ela é pior. Jesus Cristo disse para ela: vai e não peques mais, para que te não aconteça nada pior, ou algo pior. Aqueles 9 que não voltaram para agradecer ao Senhor Jesus Cristo, sabe lá o que aconteceu com eles lá na frente. Sabe lá o que aconteceu com eles. Um voltou para agradecer, se prostrou diante de Cristo, glorificou o nome de Deus e recebeu: vai em paz, a tua fé te salvou. Só que muitos têm sido ingratos, irmão. Muitos recebem uma bênção, muitos recebem uma vitória, muitos recebem um livramento, não glorificam o nome de Deus e voltam a praticar os seus atos pecaminosos. Assim como eu, quando estava no mundo, quando bebia a noite toda, no outro dia dava aquela ressaca, chegava a vomitar, aí passava aqueles pensamentos: nunca mais eu bebo na minha vida, porque estava aflito, com o corpo doendo. Aí passava 2, 3 dias, aquilo já se aliviava, pronto, já voltava para a bebida de novo. Não reverenciei, não agradeci a Deus pelo livramento, por não ter me entregado à morte, e voltei a fazer aquilo que não prestava, aquilo que Cristo reprova, aquilo que Deus não aceita. Porque Deus nos chama a ser santo, como Ele é santo, a sermos gratos e não ingratos. Então, quando nós somos ingratos, quando nós não agradecemos, nós padecemos, nós não crescemos, nós não vamos adiante, porque nós somos exortados a parar de pecar, nós somos exortados a parar de fazer aquilo que é imundo. Vai e não peques mais, para que te não aconteça coisa pior. A palavra de Deus nos fala que Ele ama o pecador, sim, mas Ele abomina o pecado. O pecado não faz parte daquilo que Deus tem preparado para conosco, pelo contrário, nós éramos pecadores e Deus não levou em conta os tempos da nossa ignorância, mas Ele anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. O arrependimento é aquilo que nós não fazemos mais. Aquelas pessoas ali, aqueles 10 encontravam leprosos, foram libertos da lepra, foram sarados da lepra, mas não voltaram a agradecer. Muitas pessoas têm sido libertas, mas não agradecem, não permanecem, não perseveram, não lutam, não combatem. E quando nós fazemos da mesma forma, a gente perece, a gente padece. E quando Jesus Cristo usa um pequenino dele para pegar uma palavra assim, dessa forma, desse jeito, é para que nós despertemos, não é para que nós coloquemos no nosso coração, coisa ao contrário, que não seja isso. Porque conhecereis a verdade nos libertará. Muitas das vezes você ainda não tinha escutado uma palavra assim, você não tinha escutado uma palavra dessa forma, desse jeito. Aí quando você escuta, se tu for ovelha do aprisco de Deus e deixá-la entrar no seu coração, vai fazer efeito. Você vai passar a viver diferente. Porque a vontade de Deus através deste canal, a vontade de Deus através deste ministério, desta igreja, do teu servo, é trazer a sua palavra, a verdade, àqueles que se encontravam sem esta verdade, assentado em trevas e sombra de morte, para que a luz venha raiar também sobre a sua vida, para que você seja grato a Deus e não ingrato pela sua vida, a qual você viveu até hoje. Pensa você neste momento, quantos livramentos Deus já te deu, por quantos momentos difíceis você já passou, e você ainda está de pé, ainda está vivo, mas não adentrou dentro da casa de Deus para agradecer e para permanecer e ficar. Não diga em qualquer lugar, sempre digo, pela misericórdia de Deus, para que nós oremos a Deus, para que Ele nos mostre o lugar para que nós venhamos a congregar, porque já muitos falsos profetas adentraram no mundo. Então tome cuidado, venha congregar, venha buscar a presença de Deus juntamente conosco, Agradeça a Ele enquanto há fôlego de vida, porque depois que cessar esse fôlego de vida, segue-se o juízo, não tem mais o que fazer. Hebreus 9:27, aos homens estarem ordenados morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aproveita enquanto há fôlego, porque depois não tem mais o que fazer. Que Deus te abençoe neste momento e nesta hora, por todos os dias de sua vida. Receba a palavra de bom grado, deixe que ela entre no seu coração, coloque-a em prática, porque justificado não é aquele que escuta, mas aquele que pratica. Amém? Que Deus os abençoe. Fica aqui o vosso irmão Paulo mais uma vez.
Até semana que vem, se Deus assim nos permitir chegar até lá, estaremos aqui novamente. Em nome de Jesus, em nome de Cristo, em nome de Deus. Amém.